nós estamos conversando sobre o papiloma vírus humano, o HPV. Doutora Fernanda, vamos falar um pouquinho sobre a vacina. Sua especialidade odontológica. O que é possível? A vacina ajuda? A vacina ela é bastante eficaz na região genital, no papilomavírus, quando ele atua nos órgãos genitais. Porque a vacina foi feita para os tipos de vírus 16 e 18. Já na cavidade bucal, a gente tem uma grande dificuldade, porque os vírus que mais atuam na cavidade bucal é o vírus do tipo 6 e o tipo 11. Porque esse tipo de vírus, o HPV, existem 100 tipos, então fica um pouco inviável fazer a vacina para todos. E aí, como foi o HPV do tipo 16 e 18, o que foi descoberto que causava o câncer do colo do útero, a vacina foi feita especificamente para esses dois tipos. No sexo oral, a higiene bucal funciona? É bastante eficaz, mas não é 100% eficaz. Eu diria que, já que quer praticar o sexo oral, que pratique, portanto, com camisinha também. O tratamento para a pessoa que contraiu o vírus? O tratamento pode ser feito com medicamento ou cirúrgico, né? E aí cabe ao médico especialista estar designando qual o tratamento adequado. Qual o sintoma que a pessoa sente, por exemplo? Existe alguma dor, alguma aparência assim, que a olho a gente detecta que a pessoa está contraindo o vírus? O papilomavírus, ele é assintomático, mas nós temos a presença de verrugas. Então, na mulher, é um pouco mais complicado de se diagnosticar, porque o órgão sexual dela é interno. Então, fica muito mais difícil e só consegue fazer o diagnóstico mediante aos exames, o Papa Nicolau, a colposcopia, a hibridização. E já na boca é mais fácil, porque temos a presença da verruga, condiloma, papiloma. Então fica muito mais fácil de ser detectado. E no homem também, porque o órgão sexual é externo. Então consegue se diagnosticar com mais facilidade. Mas existem indivíduos que não sabem que estão com vírus? Exatamente. A falta de informação é muito grande. Eu já tive casos de pacientes que tiveram verruga durante 10 anos na cavidade oral, não sabiam que era o HPV, que tinham contraído o HPV e ficaram com aquilo ali a vida toda e descobriram porque a gente foi num consultório odontológico e o dentista soube diagnosticar. Como é esse exame preventivo? É simplesmente observar, saber se olhar no espelho, abrir a boca, ver se tem alguma alteração. E na mulher é fazer realmente os exames ginecológicos, o Papa Nicolau, que tem que ser feito para ser diagnosticado. Eu abri o programa falando que não existe sexo, idade, cor, fisionomia, aparência. Quer dizer, tem que ter um cuidado muito grande, não? Com certeza. As doenças, elas não vêm escritas na testa da pessoa que a pessoa tem o tipo de vírus. Você pode estar com uma pessoa, essa pessoa é bacana, mas não está escrito na testa dela que ela tem aquele tipo de vírus. Então, o que você tem que fazer é se prevenir. Tem que usar camisinha, tem que ter consciência e educação sexual mesmo nas escolas, nos postos de saúde. Isso é o que a gente está precisando, a educação em saúde. Deputada, como é que a senhora enxerga esse aspecto, por exemplo, que hoje é difundido o HIV, mas este vírus não existe ainda uma conscientização do perigo para a sociedade, não? Acredito que agora, com o Prêmio Nobel de Saúde, que a coisa vai ficar mais divulgada. Porque realmente o HIV é uma coisa que se fala muito, né? Foi amplamente falado, divulgado, mas o HPV, ele não é uma coisa que se fale normalmente. E nós vemos nas jovens de hoje em dia que elas não sabem nem o que é isso. Então, quando na classe média e na classe alta, as jovens que frequentam o ginecologista, elas
quando são atacadas pelos vírus, ela consegue diagnosticar, a médica fala, faz o tratamento, toma vacina particular, né? Mas nas pessoas de classe mais baixa, isso não chega, porque não há um hábito de anualmente fazer o preventivo do câncer. Então, é obrigada a fazer todo ano. A mulher tem que fazer o preventivo do câncer. Ela tem que se prevenir contra as doenças. E principalmente porque o homem não está nem tomando conhecimento que ele está contaminado. Então, ele vai contaminando cada vez mais mulheres. A liberdade sexual de hoje está produzindo esse problema? Tá produzindo sim, porque o jovem ele se relaciona sem amor, vai a uma festa, depois da festa saem juntos, fazem um programa de final de semana, então não há aquela relação de amor, de companheirismo, onde você se estiver contaminado, mas você ama aquela mulher, você vai se tratar primeiro, para depois ele ter o ato sexual com o seu companheiro. E quando você não tem laços afetivos, laços de amor, você não se preocupa com isso. Você tem a relação e acabou, e amanhã é outra, e às vezes são 2, 3 numa noite. E ele vai contaminando, e a mulher também vai contaminando os rapazes. Quer dizer, essa coisa da contaminação é porque a liberdade chegou a tal ponto que ninguém se preocupa com o outro. É aquela coisa que nós já falamos em outros programas sobre o amor. O amor que tem que ser uma troca. Quando você ama o seu próximo, você não vai querer contaminar ele. Então você vai se cuidar. Mas se você nem sabe que está contaminado, ou então se você sabe, mas você não respeita o próximo, você é um agente que vai difundindo a cada dia mais o HPV por aí. Deputada e mãe, como a senhora consegue falar com seus filhos o sexo oral, um tabu ainda na sociedade, para que o filho e a filha se previna diante dessa realidade do vírus? Como meu caçulinha já está com 25 anos, eu agora vou me preocupar. Eu agora vou me preocupar com os netos, né? Porque eles já passaram por toda essa fase, já se conversou amplamente sobre esses assuntos. Então eles já estão numa fase adulta, né? Eu não tenho mais essa preocupação, porque as minhas crianças já estão com bastante idade. Mas a minha preocupação começa agora, com os netos que estão chegando já com 5, 6 anos, e vai chegar uma hora lá pelos 10 anos que a gente vai ter que começar na escola. Precisava que houvesse essa conversa com os pais também, antes até disso, pode começar ir falando com eles sobre relacionamento, sobre o tempo de se relacionar com as pessoas, sobre o tempo que o amor tem que unir duas pessoas, porque eu acho que quando você passa essa coisa de que tem que amar uma pessoa para se relacionar com ela, você já vai tirando essa promiscuidade que está acontecendo. Você vai diminuindo. Doutora Fernanda, nós estamos chegando ao final do segundo bloco, mas eu já deixo a senhora uma pergunta. Eu, na minha idade, já fui muita dentista. O dentista é o tipo do médico, do especialista, que a gente não pode abandonar em qualquer etapa da vida. Mas nunca um dentista falou para o que significa o problema do HPV. Por quê? Mas isso no próximo bloco. A gente volta já já. Fica aí com a gente.